pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bom, meu nome é Jaqueline, sou professora de matemática da Rede Municipal de Educação e estamos aqui hoje para poder ministrar-nos essa aula do componente curricular matemática, né? Todos os nossos materiais estão disponíveis lá na plataforma Palmas Homeschool, as nossas atividades, as aulas. Então, acessem lá e resolvam as nossas atividades, ok, pessoal? Hoje, nós daremos continuidade ao estudo das unidades de medidas, mais especificamente, as medidas de massa, ok, pessoal? E nós vamos falar sobre o quilograma. O que seria o quilograma? O quilograma é uma unidade de massa que a gente utiliza para medir a massa de um corpo. Esse corpo seria o que, professora? Seria o pacote de arroz, a carne, açúcar, feijão, frutas no geral. É para essas coisas que utiliza essa unidade de medida. E o que nós utilizamos para poder fazer a pesagem desses produtos? Nós utilizamos o que? A balança. E é através da balança que nós podemos determinar o peso de determinada coisa, ok? Essa unidade de massa, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque nós precisamos dela para poder saber qual é o valor do peso de determinado objeto, ok? Ele se chama quilograma, mas ele também é conhecido como kg, ok? Ele é conhecido também como kg. Se vocês observarem no slide, que eu vou passar para vocês aí agora, nós temos a imagem do quê? Nós temos a imagem aí de um pacote de arroz. Ele geralmente, quando nós compramos, é no quilo, né? No pacotezinho, ela tem falando quantos quilos tem no pacote de arroz. Também nós temos aí a imagem de uma carne. Quando nós vamos comprar uma carne no açougue ou no supermercado, também nós pedimos no quilo. Frutas, quando nós queremos alguma fruta, o que nós fazemos? Nós pedimos também no quilo, quantos quilos de maçã, quantos quilos de laranja, né? Então é no quilo também que nós compramos as frutas. Quando eu quero pesar, eu quero saber qual é o meu peso, o peso de um bebê, quando nasce ou quando ele está crescendo, se ele está realmente crescendo e tendo a pesagem certa para a idade e tamanho, também eu utilizo a balança, ok? Então, veja bem, olhando aí para o slide que nós temos aí disponíveis para vocês, a unidade de medida de massa, ela é grama, quando eu quero pesar algo pouco, uma quantidade pouca de qualquer coisa, eu utilizo a grama. Quando eu quero fazer uma pesagem um pouco maior, no caso de uma pessoa, no caso de arroz, de carne, como nós falamos anteriormente, eu utilizo a quilograma, o quilo. E quando eu quero pesar coisas muito grandes, como caminhão, como elefante, como essas coisas muito grandes, eu uso a tonelada. E a sigla para tonelada é T, a sigla para grama é G e a sigla para quilograma é kg. Essa tonelada, ela é quando eu quero pesar coisas muito grandes, muito pesadas. E o símbolo dela é T, como eu falei para vocês. Se vocês observarem no próximo slide, nós temos um exemplo aí. E eu gostaria que nós resolvêssemos esse exemplo juntos. Então vamos ler o nosso exemplo do slide que está disponível para vocês. Marcos transporta soja em seu caminhão. Ele está levando um total de 9,5 toneladas de soja. Quantos quilogramas ele leva no total? Bom, ele deu o valor da soja em toneladas e quer transformar toneladas em quilogramas. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Bom, basta eu multiplicar por 1000 e eu vou saber quantos quilogramas vão ter. Veja bem, então vamos aqui para o quadro para resolvermos esse exemplo. Ele deu no exemplo que a soja que ele tem lá é de 9,5 toneladas. Então, vejamos, eu tenho que transformar a tonelada em quilo. Então, basta eu multiplicar 9,5 vezes 1000. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Basta eu fazer um chuveirinho e contar a quantidade de vírgulas que eu devo caminhar para poder fazer essa multiplicação. Olha só. 9 vezes 1, 9.
5 vezes 1, 5. Olha a quantidade de zeros que tem aqui. Quantos zeros tem? 1, 2, 3. Quantos caminhos, quantas unidades essa vírgula vai caminhar e transformar em zero? Bom, a vírgula está aqui. Então, se a vírgula está aqui, eu vou caminhar ela 1, 2, 3. São 3 zeros. Então, se eu caminhei 3, eu vou colocar um zero aqui, um zero aqui. Apago as vírgulas. Ficou 9.500. Então, quanto de soja que o caminhão transporta? Ele transporta 9.500 quilos. Então, eu transformei de tonelada para quilograma. Como que eu fiz isso? Eu multipliquei por 1.000. Por que 1.000, professora? Porque quando eu quero fazer a conversão de determinada unidade de massa, de tonelada para quilograma, eu multiplico por 1.000. Ok, pessoal? Bom, pessoal, fácil, né? Então, basta eu multiplicar por 1.000 se eu quero transformar de tonelada para quilograma, ok? Nós também temos outra unidade de medida, que é a miligrama, né? A grama, quando eu quero medir algo pouco, algo que seja uma quantidade pequena. No caso aí, se vocês olharem nesse slide que tem disponível para vocês, nós temos o que nós utilizamos para poder a miligrama? Nós utilizamos em medicamentos. Nós temos os medicamentos, quando a gente vai comprar esses medicamentos, eles têm tantas miligramas, 500 miligramas. No exemplo que tem aí para vocês, nós temos aí um comprimido e nele tem vários tipos de medicamentos e dentro dele tem lá 200 miligramas, 40 miligramas, 800 miligramas, 500 miligramas. Por que ele fala em miligrama? Porque ele está falando de algo que é uma quantidade pouca. Quando eu falo que tem 1 miligrama, quer dizer que ele tem 0,001 gramas, como está no slide aí para vocês, ok? E se eu quero transformar a grama em miligrama, como é que eu faço, professora? Nós vimos aqui que da tonelada para o quilograma, eu faço o quê? Multiplico por 1.000. E da grama, que é uma quantidade pequena, que eu vou pesar, no caso, uma maçã e transformar ela em miligrama, que é menor ainda do que a grama, como é que eu vou fazer? Olhando aí no slide que eu tenho para vocês, que eu disponibilizei para vocês, nós temos aí que 1 miligrama é a mesma coisa que 1 sobre 1.000. É um pedacinho de 1.000. Então, se eu tenho um pedacinho de 1.000, esse miligrama da grama, ele é 0,001, ok? Então, vamos aqui para o quadro para ver como é que fica isso. Olha só, pessoal. A miligrama, 1 miligrama, que é uma quantidade muito pouquinha, bem levinha, que é o do remédio, do comprimido, ele equivale a 0,001 grama. Olha a quantidade que é muito levinho. Então, se eu tenho lá a tonelada, que é muito, muito pesada, depois eu tenho o quê? O quilo, que é o que eu peso. A carne, o arroz. Depois da quilograma eu tenho o quê? Que é mais leve ainda. O que eu vou pesar? A grama. Quando eu quero lá, eu não quero 1 quilo de carne, eu quero só meio quilo, as 500 gramas de carne. Então é um pouco mais leve. Eu utilizo a unidade de medida grama. E menor do que a grama, nós temos o quê? A miligrama, que é o componente do remédio. Os conteúdos que vai dentro do comprimido, eles medem assim, eles medem através da miligrama. É uma quantidade muito, muito levinha. Então, depois da grama, nós temos a miligrama, ok? Então, e para fazer essa conversão, pessoal, como é que nós vamos utilizar? Veja bem, olha aí no próximo slide. Nós temos que as gramas, para transformar ela em miligrama, basta eu multiplicar por 1.000, da mesma maneira que nós fizemos com as toneladas. E nós temos também que da miligrama para as gramas, que é o contrário, do menor para o maior, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 1.000, ok? Nós vamos sempre utilizar o 1.000 para poder fazer essa conversão desses principais, dessas unidades de medidas principais. Tem umas que intercalam, mas depois nós vamos ver isso. Bom, então, para poder fazer essa conversão e aprendermos mais, eu vou fazer alguns exemplos aqui no quadro. Então, pessoal, para a gente transformar a grama em miligrama, eu multiplico por 1.000.
Mas se eu tenho a miligrama e quero transformar em grama, eu divido por 1000. Por quê, professora? Porque se eu tenho 1 miligrama, 1 miligrama, que a sigla é mg, ele equivale a quanto? A um pedacinho dentre 1000 da grama. Ela vai ficar 0,001 da grama. Então, se eu transformo 1 miligrama em grama, ela vai ficar assim. Por quê? Porque eu dividi 1 por 100. Então, esse pedacinho da miligrama, ele equivale a 1 de 1000. Olha só, eu tenho a tonelada, que é um peso muito elevado. Depois eu tenho a quilograma, que eu vou pesar a carne, o arroz, o feijão. Depois da quilograma, eu tenho a grama, que é um pouco mais leve, né? Eu vou pesar aqui uma maçã, 2 peras, então vai dar em grama. Depois da grama, eu tenho o quê? Eu tenho a miligrama. Então, para eu converter de uma para a outra, eu sempre vou ter que utilizar o quê? Eu vou utilizar o 1000. Se eu vou de tonelada para quilo, de quilo para grama, de grama para miligrama, quer dizer, do maior, da quantidade maior para o menor, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1000. Mas se eu quero fazer a conversão ao contrário, miligrama para grama, de grama para quilograma, de quilograma para tonelada, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1000. Então, é assim que funciona a conversão. Se eu vou de tonelada para quilograma e assim sucessivamente, multiplico por 1000. Se eu vou vir ao contrário, eu vou dividir por 1000. Ok, pessoal? Nós vamos para alguns exemplos aqui no quadro para poder facilitar esse nosso raciocínio de hoje, tá bom? Então, vamos para alguns exemplos aqui no quadro para poder ficar mais claro essa questão da conversão para vocês, tá bom, pessoal? Vejamos, nós temos aqui 2 gramas e nós iremos transformá-las em miligrama. Como é que eu devo fazer? Eu vou multiplicar por 1000. Olha só, do grama para o miligrama. Então, vamos ver. De grama para miligrama, o que eu vou fazer? 2 vezes 1000. Muito fácil essa, né? 2 vezes 1, 2. Sobraram 3 zeros, coloco os 3 zeros na frente. Então, 2 gramas equivale a 2000 miligramas. Ok, pessoal? Olha só, aqui já complicou um pouquinho. 0,6 gramas, para transformar ela em miligrama, eu devo multiplicar por 1000. Então, 0,6 multiplicado por 1000, nós temos, olha só a vírgula, quantas unidades a vírgula vai caminhar para frente? Quantos zeros tem aqui? 3, então a vírgula vai caminhar 3 vezes. Eu coloco 1 vezes 6 é 6. E quantos zeros eu vou colocar aqui? Olha só, a vírgula está aqui. 1, vírgula aqui. 1, 2, 3. 2, 3. Então, olha só, quantos zeros eu vou colocar? Apago as vírgulas. 600 miligramas. Então, 0,6 gramas equivale a 600 miligramas, ok? E aqui, da mesma maneira, eu vou multiplicar 0,051 gramas multiplicado por 1000 e vou transformar ele em miligrama. 0,051 gramas multiplicado por 1000. Vamos ver como é que vai ficar isso. Olha aqui a vírgula, onde é que está? Quantas unidades a vírgula vai caminhar? 1, 2, 3. Vai caminhar 3 unidades. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar exatamente aqui depois do 1. Como não precisa de vírgula aqui, porque tem 0, eu apago a vírgula. Então, 0,051 grama equivale a 51 miligrama. Não é, pessoal? Então, para eu transformar grama em miligrama, eu multiplico por 1000. Mas e se eu quero fazer o contrário, essa conversão ao contrário? Eu quero transformar a miligrama
em grama. O que eu devo fazer? Eu devo dividir por 1000. Como é que eu vou fazer essa divisão? Olha só, 150 dividido por 1000. Quanto que vai ficar? Aqui nós também vamos ver a questão do como a vírgula vai caminhar. Olha só, 150 dividido por 1000, eu devo fazer o seguinte, eu vou ver quantos zeros tem aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é como se tivesse uma vírgula aqui depois, então vai ficar 1 vezes 150, 150, né? Quantas vírgulas vai caminhar para cá? Tem 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Não é? 3. Então, eu devo caminhar 1, 2, 3. Coloquei a vírgula aqui, ficou 0,5 gramas. Então, 150 miligramas equivale a 0,15 gramas. Eu dividi, olha só, 150 dividido por 1000. Ok, pessoal? Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos a questão da conversão das unidades de massa, não foi? Então, se eu quero converter de tonelada para quilograma, de quilograma para grama e de grama para miligrama, o que eu devo fazer, pessoal? Eu vou multiplicar por 1000. E se eu quero fazer ao contrário, de miligrama para grama, de grama para quilograma e de quilograma para tonelada, eu devo dividir por 1000. Não foi isso que nós fizemos? Então, essa é a nossa aula de hoje, a questão da conversão. Eu utilizo sempre o 1000, ou eu multiplico, ou eu divido, ok? Então, pessoal, finalizamos por aqui. Eu espero que vocês façam as atividades que estão na plataforma. Aqueles alunos que não têm acesso à internet, liguem na escola, reservem um horário para ir buscar as atividades impressas, o bloquinho de atividades para poder resolvê-la em casa. Não deixem de fazer, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima aula.